E a nossa produção teve um carinho muito grande de atender a um pedido que falava sobre enxaqueca. Na verdade, foram vários, mas teve um especial. E a gente pesquisou bastante, eu trouxe aqui hoje a doutora Alessandra Raskovski, que é uma especialista, ela é endocrinologista, mas ela faz um trabalho fantástico com enxaqueca. E a gente vai falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai te ajudar. Por favor, doutora Alessandra, muito bom você estar aqui hoje. Muito prazer. Obrigada por ter vindo. Vamos sentar para bater um papo? Enxaqueca é um assunto que um monte de gente manda no e-mail e fala: eu tenho enxaqueca, sofro de enxaqueca. E parece que é um bicho de 7 cabeças, que não tem fim. Muita gente tem e não sabe exatamente o porquê e como trata, não é verdade? É muito verdade. E quando você fala sofro de enxaqueca, é isso mesmo, né? É sofrido. É sofrido. Porque, além de tudo, é uma situação crônica, né? Então, a enxaqueca, você pode ter ela episódica, um episódio e demorar meses, anos para ter de novo. E tem a enxaqueca crônica, que é o grande sofrimento. Que às vezes as pessoas têm 14... A definição de enxaqueca crônica são 14 dias por mês durante pelo menos 3 meses consecutivos. Você já imaginou? Nossa, mas aí é muito. 14 dias no mês. Quer dizer, metade do mês é com enxaqueca. Eu vou te falar que eu tenho enxaqueca, mas é assim, é uma vez por mês. E eu já fico louca porque é desagradável, eu sinto enjoo, ânsia de vômito, né? Não é só dor de cabeça em si. E também muitas vezes impossibilita para fazer o que você tem que fazer, né? Porque é muito ruim o estímulo sonoro, o estímulo visual. Então todo mundo diz assim: como você trata a enxaqueca? Ah, eu fico quietinha num quarto escuro. Só que não dá para parar a vida e ficar quietinha num quarto escuro. E quando você fala eu tenho uma vez por mês, é porque um dos grandes pontos da enxaqueca é a gente entender os gatilhos dela, né? E o hormônio feminino e o ciclo menstrual é um grande gatilho, né? Ou seja, tem... Ele que provoca a enxaqueca, a falta ou o excesso do hormônio, é isso? Mais ou menos. No pré-menstrual, por exemplo, o que acontece? Sobe o nível de progesterona e aí a enxaqueca é uma dor de cabeça vascular, que a gente diz. Então, você faz uma vasoconstrição e depois uma vasodilatação. E aí que fica dando a dor. E por causa da alteração hormonal, isso acontece antes de menstruar. Então, acontece com a dor, pode ser que você tenha enxaqueca e muito mais intensa 2, 3 dias antes de menstruar e nos 2, 3 dias do sangramento menstrual. E como é que você tem que fazer? Um dos grandes erros, que eu acho que talvez seja o mais importante da gente dizer hoje, é que enxaqueca se trata bem no comecinho da dor. Então, muita gente fala assim: ai, começa uma dorzinha de cabeça, mas eu não quero tomar remédio. E aí tem que tomar remédio, porque você corta a crise de enxaqueca. Mas não é qualquer remédio que passa, pelo menos a minha enxaqueca. Um remedinho para dor de cabeça no dia que eu sei que é enxaqueca, porque a gente sente outros sintomas além da dor de cabeça, né? Vem aquele enjoo, é diferente, até a dor é diferente. Então eu já sei que é enxaqueca, não adianta eu tomar um remédio para dor de cabeça. Tem remédio certo que é para enxaqueca, né? A gente tenta começar com analgésico comum, tipo aspirina e um anti-inflamatório não hormonal qualquer. Mas até a gente trata muitas vezes com cafeína. Dentro das fórmulas tem cafeína e derivado de ergotamina. São os remedinhos, é a famosa neosaldina, né? Então, por exemplo, se você tiver uma dor e você pode ir na farmácia sozinho começar a tratar, escolhe uma neosaldina, um cefalium e toma imediatamente na hora que começa a crise. Começa a sentir que essa dor é diferente. Você toma um comprimidinho. Se não passar em meia hora, você pode tomar outro. Tá? E, em geral, quando você trata desse jeito, a dor de cabeça realmente, ou ela minimiza muito e você não entra na crise. Porque, às vezes, a dor de cabeça da enxaqueca, ela dura dias, né? Então, ela começa e aí sim você vai acabar precisando usar remédios que são com prescrição médica, que são os da família do triptano, e que é Sumax, Naramig, são remédios que você precisa realmente, são bem potentes, inclusive, se a gente olhar, muito paciente se assusta, porque vem 2 comprimidinhos só na vem caixinha, 2, né? que é exatamente para tratar a crise forte. Porque não é para ficar tomando, não é um analgésico que você pode ter em casa e sentir uma dorzinha, vai lá e toma, né? E aí, a outra abordagem é fazer um tratamento preventivo. Então, num pré-menstrual, se você sabe que você tem enxaqueca pré-menstrual, então o que a gente faz? A gente vai e trata no pré-menstrual, já começa a usar um anti-inflamatório antes, uns 5 dias antes de menstruar, e isso com certeza vai minimizar muito o problema. E a prevenção, outra maneira de tratar, se a enxaqueca é crônica, é fazer o quê? Profilaxia. Então, é outra classe de remédios que você vai usar
com cronicidade. Você vai usar ali 3 meses, 6 meses para tratar. Que tipo de remédio? Que classe de remédio seria essa? Antidepressivos, né? Porque tem a ver com depressão, enxaqueca? Tem você uma falou de hormônio, mas tem uma associação com... Tem. Então, assim, enxaqueca, como que você tem... Quais são os gatilhos? Primeiro, dormir mal. E dormir mal serve dormir demais, dormir muito pouco, dormir picado. Porque durante o sono, por exemplo, quando você dorme muitas horas no fim de semana, às vezes você faz mais vasodilatação cerebral e você deflagra uma crise de enxaqueca. Jejum prolongado é outra coisa que piora muito a enxaqueca. Só que aí também muitas pessoas fazem jejum e aí quando vai comer, come muito. Aí o açúcar sobe demais e piora a crise de enxaqueca de novo. Então, qual que é a recomendação? É comer em torno de 3, 4 horas de intervalo. E, de preferência, não muito doce, não coisas que fazem subir muito a glicemia, o açúcar no sangue. Porque é isso que acaba deflagrando também. O que a gente costuma fazer muito são os diários de comportamento, porque a gente tem muitas coisas que podem desencadear enxaqueca. Então, quer ver uma coisa interessante? Alimentos do tipo... Existe um aminoácido chamado tiramina, que é presente nos queijos amarelos, principalmente nos curados, tudo, e no vinho e na cerveja. Então, eles desencadeiam enxaqueca. Então, muitas vezes, a pessoa saiu à noite e acorda péssima, ou então no fim de semana mesmo. Outro ponto é a cafeína. E cafeína está muito presente no café, nos refrigerantes... No chocolate e nos energéticos, Cláudia. Né? Que é outra coisa. Quantos adolescentes por aí não vão para a noitada, vão para a balada e misturam a cervejinha com o energético? E aí, no dia seguinte, aquela enxaqueca, né? Então, a gente tem que acertar isso e existem várias maneiras de tratar a enxaqueca. Desde alguns suplementos, por exemplo, o uso de magnésio, óleo de prímula, tudo, até realmente os remédios mesmo. E um ponto muito, muito importante é a atividade física. Tem estudos que mostram que quando você compara as pessoas que têm enxaqueca, 43% das pessoas que não faz exercício tem mais 40% de chance de ter enxaqueca do que quem faz. Exercício físico é muito importante, É muito importante. Bom, alimentação e exercício físico a gente fala aqui no Vida Melhor sempre, né? E é engraçado porque para qualquer problema que você vá ter no futuro, para, na verdade, você evitar ter esses problemas, você precisa fazer aquela alimentação balanceada, de 3 em 3 horas, né? Comer bem, fazer exercícios físicos, isso é regra, não tem como a gente fugir. E para enxaqueca, essa regra também vale. E tem uma coisa que é novidade até, né, que foi aprovada pelo FDA, aqui pela Anvisa, que é o uso do Botox, não só para tirar as rugas e ficar bonita, mas para enxaqueca também. O uso do Botox para enxaqueca, mas aí você faz o quê? Dá umas picadinhas aonde? Na fronte, porque na verdade o que o Botox faz? Ele paralisa a musculatura. Então muitas vezes a enxaqueca também é desencadeada por tensão, por estresse. Então você está passando por um problema mais complicado, alguma coisa, você contrai mais e você perpetua e piora as crises. Então, depois, para quem estiver desesperado, que já tomou todos os remédios e não consegue resultado, conversa com o médico, que isso é uma coisa que tem sido feita. É desconfortável, porque picadinha na testa, no pescoço e na cabeça, ninguém também gosta. Você pega vários pontos, na fronte, na região cervical. E quem faz esse procedimento? Porque neurologista, assim, Botox vai no dermatologista, mas para fazer o da enxaqueca, neurologista. Olha que interessante, técnica que é nova e se dá certo, né? Chega de sofrer. E em alguns dias já pode parar. É uma técnica, infelizmente, ainda cara, né? E dura 4 meses, em torno de 4 meses. Mas, às vezes, ninguém sabe por que passa. Depois, a enxaqueca não volta com intensidade. Doutora, eu te fiz uma pergunta, eu acho que a gente respondeu, mas eu fiquei com dúvida em relação à depressão. Qual é a relação da depressão com a enxaqueca? Então, uma das causas da enxaqueca é baixa de endorfina. E a endorfina é o neurotransmissor que a gente libera, que dá a sensação de prazer e bem-estar. Então, existe, sim, uma prevalência maior de fibromialgia, de depressão em pacientes que têm enxaqueca. Então, é uma relação de prevalência mesmo, mas, por outro lado, por que se usa antidepressivo? Porque você sobe serotonina que melhora a vasodilatação e a vasoconstrição cerebral. Perfeito. Não significa que a pessoa que tem enxaqueca não, é uma pessoa depressiva. Significa. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Não. Tá, é só ali o mesmo estágio de propensão à crise. É a causa mesmo, né? É a endorfina.
tá ótimo. Muito bom, né, a gente conversar com quem entende, ouvir as novidades. Quero agradecer, muito obrigada por ter vindo. Conversei com a doutora Alessandra Raskovski, endocrinologista. Ela fez residência em Clínica Médica e Endócrino na Faculdade de Medicina da USP. É membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. E ela tá no telefone 3078-0124 e o site é o www.transforma.med.br ou clinica@transforma.med.br. Tá certinho? Certíssimo. Muito obrigada, muito bom o nosso papo. Uma ótima semana Igualmente. pra você, viu? Obrigada.